Aqui. Sérgio, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez. Bom, bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Agradecer a SEAT, né, aqui na figura dos meus amigos Maurício e Gilberto, a alegria. Parabenizar a Daiane e a Nicole pelas palestras, foram ótimas. Eu vou marcar tempo aqui. Infelizmente, eu normalmente falo ali daquele púlpitozinho, né, mas como eu estou com um pequeno problema na perna, vou me conter aqui sentado, que é difícil para mim falar sentado, mas eu vou, é inevitável hoje. Eu vou falar dessas alterações que foram propostas no imposto de renda, mas eu não posso resistir, né, dialogar com a Nicole sobre o imposto seletivo um pouco, até porque ela falou que se formou uma corrente doutrinária que entende que o imposto seletivo é um imposto arrecadatório, e essa corrente doutrinária sou basicamente eu. Então, de uma forma... então, é necessário só fazer alguns comentários. Exatamente por eu vir fazendo esses comentários sobre o imposto seletivo, né, primeiro que existe uma confusão, né, de como se eu fosse uma espécie de herói do imposto seletivo, ou defensor do imposto seletivo. Quando, na verdade, já na tramitação da PEC 45, né, quando eu percebi que o imposto seletivo estava surgindo como essa figura tributária amorfa e de difícil compreensão, a minha posição era que ele tinha que ser excluído da PEC 45, né, que a gente não precisava mais dele. Né, até porque na PEC 45 original, né, ele foi introduzido para, de alguma forma, permitir a tributação diferenciada que o IBS da PEC 45 não permitia. Né, conforme o IBS e a CBS foram se desfigurando, né, principalmente na reta final da tramitação da PEC 45, você podia, da mesma maneira que a gente incluiu no IBS e na CBS diversos regimes benéficos, estabelecer também alguma tributação diferenciada no próprio âmbito do IBS e da CBS, ou seja, uma seletividade, né, dentro do IBS e da CBS que evitasse que a gente tivesse essa competência nova da União Federal. Agora, independente dessa opinião, o imposto está aí. O imposto seletivo ele tem uma ambiguidade inerente, porque ou ele pode incidir sobre qualquer bem ou serviço que tenha alguma externalidade negativa para o meio ambiente ou para a saúde, né? E aí, nesse caso, ele pode pegar basicamente qualquer coisa, né, desde que haja uma prejudicialidade evidente, ou ele vai estar restrito a alguns pouquíssimos bens ou serviços que sejam, né, de forma mais grave prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. O problema é que, primeiro, esse teste, o legislador, ele já na lei complementar 214, ele não passou. Né? Porque quando ele elenca aquela listinha lá, é uma listinha que ele tira da cabeça dele. Assim. Você não há... Porque o que seria esperado se o imposto seletivo efetivamente tivesse esse caráter é que ele fosse cada projeto de lei relacionado ao seletivo viesse acompanhado de estudos técnicos, de comprovações científicas, de por que aqueles bens estão sendo gravados e outros não. Porque, do contrário, você tem esse conflito intrínseco do imposto seletivo com o princípio da isonomia. Né? De por que se eu tenho diversos bens e serviços no mercado que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, por que eu estou selecionando aqueles, enquanto há outros que são igualmente ou mais prejudiciais à saúde e ao meio ambiente e não vão ser tributados? Né? Eu publiquei um artigo recente sobre isso em que eu usei como paradigma o caso do Fantasy Sport, que entrou na lista. Fantasy Sport eu fui tentar entender o que era, né? Isso é uma cartola, rei do pitaco e tal. É uma atividade econômica de baixíssimo, assim, nenhum risco, né, ao meio ambiente e talvez um baixo risco à saúde. Né? A gente nem tem um mercado de fantasy sports assim, tão desenvolvido no Brasil, não é um case, né, não está na mídia como nosso grande problema, fantasy, e está lá. Né? A minha conclusão no artigo foi, olha, ou isso é inconstitucional, porque o fato de haver uma possibilidade de prejudicialidade à saúde não legitima essa incidência, ou se aquela incidência é inconstitucional, aí, desculpa, Nicole, pode qualquer coisa. Porque, perdão, se aquela incidência é constitucional, pode qualquer coisa. Porque a régua para aquele fato econômico entrar na lista, né, de bens e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, o critério foi muito baixo.
né? A barra estava muito no chão. Né? Então, eu acho, e aí não vou me alongar nisso, realmente o imposto seletivo ele é um dilema para nós, porque a gente entendeu o que ele é, porque ou ele é esse imposto que pode gravar qualquer coisa que o legislador eleja, que qualquer bem ou qualquer serviço que o legislador escolha que seja prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, de alguma forma, ou ele vai exigir um grau de ônus argumentativo na sua instituição muito maior do que o nosso processo legislativo está acostumado, que eu já não vi na Lei Complementar 214. Né? Porque, e aí, por mais que você tenha, não, mas os congressistas sempre falaram que ele era, os congressistas não têm nada disso. Né? Eles foram aprovando ali e tal. Então, assim, havia um discurso de que era extrafiscal, mas eles não entendem a consequência de ser extrafiscal, porque a consequência de ser extrafiscal nesse caso aqui é exatamente o ônus do processo legislativo. Porque se ele é extrafiscal, se ele tem uma finalidade de indução, ou se ele tem a finalidade de arrecadar para cobrir certos custos gerados por determinadas atividades econômicas, eu tenho que mostrar, eu tenho que provar que esse requisito, essa condição está sendo observada. Né? Então, temo eu que o imposto seletivo, ele efetivamente vai virar esse checão em branco. Né? Sempre que eu falava isso, não, mas o Bernardo Api diz que não vai fazer isso e tal, e eu sempre digo, essa emenda constitucional 132, ela está aqui para provavelmente viver mais do que todos nós. Né? O que o governo de hoje vai fazer, o que o Fernando Haddad pensa sobre o imposto é irrelevante para mim. O fato é que eu tenho essa competência atribuída na Constituição. E o que o legislador de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, de daqui a 10 anos vai fazer com essa competência, acho muito difícil de saber. Né? Então, efetivamente, o imposto seletivo ele é um dilema, porque ou ele é para quase tudo, né, ou para muita coisa, ou ele vai ser para pouquíssimas coisas. Né? E aí, o quanto antes o Poder Judiciário, de alguma forma, puder intervir e dar, a gente vai ter que levar essas questões. Né? Por isso até que, porque a gente fala assim, não, vamos ver, não, a gente já tem um case. Para mim, o Fantasy é um caso que você já consegue litigar e acelerar o processo de levar isso ao judiciário, aí volta a questão do contencioso, né, que vocês tanto falaram, levar isso ao judiciário e já começar a provocar o judiciário para se manifestar sobre isso, porque, do contrário, né, talvez nem tanto com as incidências atuais, mas também com as incidências atuais, mas a grande preocupação do que é o que pode ser feito com esse imposto. Bom, já falei mais sobre isso do que devia, né? Eu talvez tenha que parar no meio aqui da minha fala, eu tento manter aqui uma certa razoabilidade de tempo. Aí eu vou falar um pouco desse PL do imposto de renda aqui, que tanta celeuma gerou nesses... vou mexer no meu cronômetro, deixa eu voltar ele aqui. Bom, então, assim, vamos lá. A gente não consegue entender esse projeto do imposto de renda desconectado das ideias de desigualdade social no Brasil. O Brasil tem dois grandes dramas. Um drama é a pobreza. A pobreza a gente tenta resolver com essas políticas de transferência de renda, Bolsa Família, né? Então a miséria, a pobreza, a gente tenta resolver dessa forma. Mas, por mais abrangentes que sejam esses programas, por mais relevantes que eles sejam, eles são inócuos e irrelevantes da perspectiva da desigualdade. A gente tem dados sobre desigualdade social no Brasil que são alarmantes, e o mais importante sobre isso é que quando a gente tem, existe um trabalho que a Oxfam faz, eu brinco muito com o Maurício sobre isso, que é um trabalho sobre a nossa autopercepção, né, de riqueza e de classe social. Normalmente, se você pergunta para alguém, vem cá, como é que você se enxerga, e essa pergunta que a Oxfam faz, né, como é que você se vê, né, na pirâmide de renda no Brasil, normalmente a pessoa diz que é classe média. Eu sou classe média. Se a pessoa for um pouco mais ousada, assim, não, eu sou classe média alta. Eventualmente, não, sou classe média baixa, estou batalhando. Maurício é desse, sou classe média baixa, estou batalhando. Eu falo, Maurício, pelo amor de Deus, isso é uma agressão às estatísticas de renda no Brasil.
Eu peguei os dados da... Eu sou um lutador, é isso que eu te digo. Mas você pode, de repente, sei lá, o Jorge Paulo Lemann também vai dizer que ele é um lutador, né? Esse é um outro conceito, né? O conceito de bravura, de luta, né? Não é exatamente o conceito de riqueza. Você pode ser um lutador rico. Enquanto você tem a massa dos brasileiros que são lutadores pobres, miseráveis, infelizmente. Se a gente eu peguei os dados aqui da última PNAD contínua, referente ao ano de 2023, né? 5% mais pobres do Brasil têm renda per capita média de R$ 126. Provavelmente as pessoas vão sair aqui desse encontro, vão para um almoço, dependendo de onde for, vão gastar mais almoçando hoje do que as pessoas... me dá até uma trava para esses troços. Do que 5% das pessoas no Brasil, né, que tem a renda per capita média de R$ 126. De 5% a 10% mais pobres do Brasil tem a renda per capita média de R$ 294. Né? Então, se for para um restaurante pedir um vinho, você já gastou mais no almoço do que 10% mais pobres do Brasil. Eu não vou falar essa estatística toda. Quando a gente bate ali no 30% a 40% mais pobres do Brasil, a gente tem uma renda per capita média de R$ 815, que dependendo do vinho, você também gasta mais no almoço do que os 40% mais pobres do Brasil ganham num mês. Quando você vai subindo, e aí é que as pessoas se perdem nos números, né? 10% a 5% mais ricos do Brasil têm uma renda per capita média em torno de R$ 4.500. E de 5% a 2% mais ricos do Brasil têm a renda per capita média de R$ 8.000, R$ 8.100. A gente está chegando no 2% mais ricos do Brasil. E aí, quando a gente bate no 1% mais rico do Brasil, a gente está falando de um grupo que tem renda per capita média de R$ 20.000. Então, aquela coisa, a pessoa normalmente pensa... Eu fiz essa pesquisa, eu fiz isso uma vez na turma de graduação. Quanto vocês acham que a pessoa tem que ganhar para estar no 1% mais rico do Brasil? Eles falam assim, 100 mil, 200 mil. Não, é R$ 20.000. Falo para eles, qualquer um de vocês assim, que passe num concurso público desses que vocês almejam, você já passa a integrar o 1% mais rico do Brasil de largada. Né? Porque o 1% mais rico do Brasil tem essa renda per capita média ali em torno de R$ 20.000. Tem um livro fundamental sobre desigualdade no Brasil, que é o livro do Marcelo Medeiros, que chama Os Ricos e os Pobres. E ele mostra lá que, no fundo, por incrível que pareça, a maior desigualdade no Brasil está dentro do 1%. Porque, obviamente, se R$ 20.000 é a base do 1%, quando você vai chegando no topo do 1%, a distância, né, entre a base do 1% e o topo do 1% é monumental. Tanto que quando você vai subindo, né, e você chega nos R$ 50.000, que foi um número proposto aqui, com R$ 50.000 a gente já está chegando ali num número que é 0,4%, 0,3% da população brasileira. O Maurício disse que é corintiano e tudo, né? Eu sou vascaíno, então meio afastado das análises baseadas em futebol. Mas Maurício, eu não sei, Maurício, Gilberto, não sei se vocês lembram quanto era a capacidade do Maracanã na Copa de 50? 200 mil pessoas, né? O Maracanã cheio da Copa de 50 cabe mais gente do que as pessoas que, em princípio, seriam alcançadas por essa nova regra. A gente não percebe esse negócio, né? Porque a gente vive no nosso meio, né? No nosso meio, como o Maurício diz, ele está olhando ali e tal, ele está vendo, de repente, um sócio dele, né, mais sênior, que ganha bem mais do que ele fala, cara, eu estou batalhando, estou duro ainda, vê o cara é muito rico. Mas por mais que a gente tenha essa dissonância cognitiva, né, da nossa bolha, o fato é que é muito pouca gente que está nesse nível, né, da alta renda. A gente não percebe o quanto é isso. É um Maracanã da Copa de 50. Né? E é nesse contexto que vem esse projeto. A gente tem que entender esse projeto, porque, e aqui eu tentei fazer uma comparação entre o projeto, o PL 1087, de 25, e o PL 2337, de 21, que foi o projeto do Paulo Guedes, que trazia também uma tributação de dividendo, embora esse PL agora não seja exatamente uma tributação de dividendo, embora ele no fundo, ele queira pegar, né, a distribuição de dividendos. Né? A gente tem, primeira coisa, isso é uma reforma do imposto de renda? Não, não é reforma do imposto de renda.
A bem da verdade, a gente nem precisa de uma reforma do imposto de renda, né, como a gente passou pela reforma do consumo. Não, o imposto de renda ele precisa passar por mudanças pontuais. Né? A gente vai dizer, vamos fazer a reforma do imposto de renda. Parece que o imposto de renda tem que ser reformado. O imposto de renda ele tem alguns problemas estruturais, de pouca progressividade, né, com essa alíquota máxima de 27,5%, que deveria, a meu ver, ir além. A própria falta de progressividade me parece que veio nesse imposto de renda de pessoas físicas mínimo, quando para em 10%, ali para quem ganha a partir de 1.200.000, e pô, dali, de novo, vai muito. Né? Então, o ideal ali é que você tivesse mais progressividade, né, nessa tabela de incidência. De novo, dentro da alta renda, parece que está parando cedo, né, a progressividade. Mas, ou seja, primeiro, isso não é uma reforma do imposto de renda, eu tenho sequer muita dúvida se precisa de uma reforma do imposto de renda, a gente precisa de algumas mudanças pontuais. A gente tem uma demanda de mercado pela uma reforma do IRPJ, principalmente ajustando a alíquota. Existe uma percepção, que é uma percepção que se confirma quando a gente olha o IRPJ no mundo hoje, que a gente tem uma alíquota nominal alta. Isso é um dado, né, que 34% de imposto de renda e contribuição social dá uma alíquota nominal alta. Então, a gente precisa reduzir a alíquota nominal do imposto de renda. Eu acho que isso é meio dado. Por outro lado, boa parte desse ajuste, eu me recordo uma vez, muitos anos atrás, eu estava conversando com um professor espanhol, e a Espanha tinha reduzido a alíquota corporativa, né? E eu falei, vem cá, como é que vocês fizeram isso, de baixar? Ele falou assim, muito fácil, a gente limpou a base de cálculo. Porque isso é uma questão interessante, né? Porque as pessoas comparam muito facilmente a alíquota nominal. Mas o cálculo do tributo não é só alíquota, é alíquota sobre base de cálculo. E na época esse professor espanhol falou assim, cara, a gente cortou todas as deduções, salvo a dedução de pesquisa e tecnologia, de P&D. Né? Salvo o que era pesquisa e desenvolvimento, a gente tirou. Então, ou seja, você limpou a base de cálculo de diversas deduções e, no fundo é um tanto mais justo. E quando você limpa a base de cálculo de deduções, principalmente deduções que alguns contribuintes se valem e outros não, e você abaixa a alíquota para todo mundo, você realmente acaba tendo uma tributação mais isonômica, porque se alguns contribuintes eventualmente estavam podendo se beneficiar de certas deduções, outros não, e estavam pagando uma alíquota mais alta para carregar o benefício fiscal dos outros. Mas essa reforma do imposto de renda de pessoa jurídica, né, quando a gente fala em eventualmente uma redução de alíquota nominal, dificilmente eu teria simplesmente uma redução de alíquota nominal. Eu tenho que ter a redução de alíquota nominal mais alguma coisa. Né? No projeto do Paulo Guedes, essa redução de alíquota nominal era compensada com a tributação do dividendo. Então era a lógica estrutural daquele projeto. Porque o objetivo daquele PL era a reforma do IRPJ. A tributação do dividendo estava vindo para financiar a reforma do IRPJ. Então, o Paulo Guedes, ele falou isso diversas vezes durante aquele período, ele tinha uma percepção de que era uma indução positiva para o empresariado reduzir o imposto de renda de pessoa jurídica, de modo que, eventualmente, as empresas mantivessem o dinheiro dentro da empresa, reinvestissem o dinheiro e aí gerassem desenvolvimento, emprego. Era o objetivo de política econômica daquele PL. Né? Eu quero manter dinheiro dentro de casa, dentro das empresas, e, portanto, eu vou tributar quando o dinheiro sai para o sócio, para o acionista. Né? Então, e ali, a tributação do dividendo estava vindo compensar essa redução do IRPJ. Ele não era um PL de redução de desigualdade. A finalidade ali não era superar a desigualdade. Era essa, era conseguir reduzir o IRPJ e botar a nossa alíquota nominal de IRPJ num padrão mundial. Quando vem o novo PL, a finalidade dele é completamente diferente. Por isso que, primeira coisa, eu fico ouvindo as pessoas, mas não veio o IRPJ, não veio, mas não tem que vir, porque esse PL não tem nada a ver com a compensação de uma redução do IRPJ. A finalidade desse projeto de lei é a superação de desigualdade social. Ou seja, a finalidade desse PL é tirar o imposto que está sendo pago por algumas pessoas e levar para outras pessoas. Né? Eu falo muito sobre solidariedade de tributação, né? Que as pessoas extrapolam o conceito de solidariedade. Isso aqui é tipicamente o papel da solidariedade como um princípio tributário. A gente definir no plano legislativo como que eu vou alocar o custo dos tributos. Né? Então, a gente primeiro tem que entender de cara que esse projeto não tem nada a ver com o outro.
ele não tem nenhuma conexão com o IRPJ, independentemente se a gente vai ter mudança no RPJ, então, ele se justifica por si só, porque a finalidade dele é essa, é transferir carga tributária entre contribuintes e pessoas físicas. Né? É muito comum também a gente ouvir, não, mas então você tem... Porque veja bem, a gente tem um problema aqui, que ninguém quer ser contra a isenção. Ninguém quer ser contra a isenção. Poucas pessoas eu vi até agora tendo coragem de dizer, não, cara, não tem que isentar essa galera, não, eles têm que pagar, eles já têm uma faixa de renda boa, não tira eles desse negócio, não. Poucas pessoas. Né? A maioria das pessoas quer defender a desoneração. Né? Mas aí você criou esse problema, né? Porque a desoneração tem que vir de uma... E aí tem uma coisa que eu sempre digo, né? Na UERJ a gente tem essa característica, né, de ser professor de direito tributário e de direito financeiro. E aí todo mundo fica, não, mas tem que cortar gasto. Porque não corta gasto para pagar isso. Não tem como. Não é, a renúncia de receita, a estrutura legislativa da renúncia de receita, a lei de responsabilidade fiscal não permite isso. Eu preciso de uma medida compensatória na receita. Então eu vou precisar arrecadar mais alguma coisa para renunciar a essa receita. Então não adianta fazer reforma administrativa, não adianta cortar os supersalários. São coisas, não dizendo que a gente não tem que fazer essas coisas. Que a gente tenha que fazer todas elas, mas elas não resolvem o fato de que, para eu conceder essa desoneração, eu vou precisar de uma compensação na arrecadação, ponto. Essa é a base, né, lá do artigo 14 da LRF. Então, assim, não tem outro mecanismo. Né? Quando a gente pensa no IRPJ, a gente tem, a meu ver, alguns problemas nessa integração com o IRPF hoje. Talvez um grande defeito, uma grande patologia, são os regimes simplificados. Né? Os regimes simplificados são um problema. Né? Eu pago, no escritório, 8% de imposto de renda, né? Mais 2,88% de CSL e 3,65% de PIS e COFINS. No melhor cenário, eu tenho uma carga de tributação federal de 15,53%. Mas as pessoas todas batem no peito e falam assim, eu já pago 34%, você não paga 34%. Se você é um lucro presumido, você paga de imposto de renda 8%, é tua alíquota efetiva. Se você cortar a CSL junto, você paga 10,88%. E se você quiser jogar junto o PIS e a COFINS, você paga 15,43%. Você está longe da tabela progressiva ainda. Se você jogar os 10% aqui, que está sendo proposto, você ainda está abaixo da tabela progressiva. Né? Então, assim, os regimes simplificados, eles são um problema. Talvez essa tributação é a melhor solução para esse problema? Eu acho que não. A melhor solução para esse problema era mexer no percentual do lucro presumido. Mexer no percentual do simples. E você tributar na própria PJ. Porque o que a gente vai ver logo na sequência é, quando a gente tenta tributar na pessoa física, vai ser uma batalha. Né? Eu já antecipo aqui, essa previsão do governo de que vai compensar a renúncia com essa arrecadação é ingênua, é ilusória, é equivocada. Não vai compensar. Porque não vai arrecadar o que eles estão prevendo que vai arrecadar. Né? Não vai arrecadar. Então, aqui, talvez, para resolver especificamente o problema dos regimes simplificados, essa medida ela talvez não seja melhor. Mas a proposta ela não quer só resolver o problema dos regimes simplificados. Ela também quer levar carga tributária para outras, né? Porque quando você pega os estudos, o IPE tem alguns estudos nesse sentido, né, que mostram a pirâmide de renda no Brasil, quando você chega lá no 0,1%, basicamente essa galera recebe dividendo. Né? E nessa faixa de renda, o imposto de renda ele chega a ser regressivo, porque o cara não tem imposto a pagar, o cara toma bobeado, o cara está lá na ponta e pegando uma restituição de imposto de renda, de algum prolabore, alguma coisa que ele tenha recolhido. Né? Então, a proposta ela não vai lidar só com os regimes simplificados, embora ela vá fazer isso também. Ela quer também alcançar, né, esse ultratopo da nossa pirâmide de distribuição de renda. Então, assim, e como é que a gente fez isso? Né? O PL, e aí eu vou falar de cara, talvez, do que eu acho que vai ser a questão mais complicada. O PL ele cria duas tributações, a redação não é boa, eu acho que... Bom, isso aqui, né, vai passar por muita discussão. Pessoalmente, eu acho que isso não vai passar. Eu acho que é legal que a gente vem aqui, discute, mostra erudição, faz sinapses neurais prevenindo Alzheimer, mas eu acho que... tirando isso, eu acho difícil de passar esse troço,
né? Você está mexendo com realmente o topo do topo da pirâmide de distribuição de renda, pessoas como Maurício Faro, né? Pessoas que vão articuladas, que conseguem organizar eventos e tudo e tal. Eu acho que não sei se isso vai passar. Mas da maneira como o IRPFM, né, o Imposto de Renda de Pessoas Físicas Mínimo, foi estruturado aqui, você tem primeiro uma retenção de fonte no artigo 6º-A da Lei 9.250, né, o PL altera a Lei 9.250. E aí ele diz, a partir do mês de janeiro de 26, o pagamento, crédito, emprego ou entrega de lucros ou dividendos acima de 50 mil está sujeito à retenção de 10%. Aqui, para quem não é muito versado com o imposto de renda na fonte de não residentes, né, ou até com a legislação de tributação de lucros no exterior, o que o PL fez? Ele incorporou aqui exatamente o fato gerador do imposto de renda na fonte de não residentes, salvo a remessa. Né? Afinal de contas, você está falando de um pagamento doméstico. Ele falou em pagamento, crédito, emprego e entrega de lucros e dividendos. Desses verbos, pagar, acreditar, entregar e empregar, os dois que sempre geraram muita controvérsia, e vão gerar controvérsia aqui também, é acreditamento e emprego. Hoje, eu diria que está razoavelmente pacífico o entendimento de que creditar significa você contabilizar um passivo tendo uma obrigação jurídica de pagar. Então, pelo que está aqui, se creditar é fato gerador da retenção, a partir do momento que a pessoa jurídica delibera o pagamento de dividendo e contabiliza o contas a pagar, você já tem que pagar o IR-fonte independentemente de um evento caixa. Então, esse vai ser uma questão interessante. Assim. Existem inúmeras teorias sobre o que é acreditar e tudo, não cabe aqui. Em algum momento, no tempo, a Receita Federal tinha uma posição muito exótica de que bastava o lançamento contábil. Eu acho que hoje, mesmo dentro da Receita, essa posição ela já foi equilibrada para dizer, olha, é o lançamento contábil mais que reflita uma obrigação jurídica, né? Então, que aí você tem a disponibilidade jurídica da renda. Né? Então, a partir do momento que eu deliberei que você tem o direito de receber, você tem disponibilidade jurídica e você já pode, e você tem que pagar o imposto de renda na fonte. Mas, o que vai ser mais interessante aqui, que é a palavra que a gente tem menos experiência na tributação internacional, é o emprego. Porque aqui a gente tem uma outra diferença importante entre o PL 1087 de 25 e o PL 2337 de 21, porque quem acompanhou a discussão do PL anterior vai lembrar que o PL anterior veio com uma quantidade razoável de regras de distribuição disfarçada de lucro, detalhadas e tudo. Então você tinha um monte de regras de distribuição disfarçada de lucro. Esse PL ele não traz nenhuma. Né? Então a primeira reação, de repente, das pessoas é, olha só, não tem DDL. Por que isso é importante? Né? Porque principalmente nas pessoas jurídicas menores, né, você tem, ou seja, naquelas situações dos regimes simplificados, os sócios muitas vezes vão ter muita maleabilidade para levar as despesas para dentro da pessoa jurídica. Né? Por exemplo, um exemplo bobo. Início desse ano eu comprei uma salinha para mim. Comprei a salinha pessoa física. Vigendo o imposto, não teria comprado a salinha, eu teria comprado a salinha, a pessoa jurídica do escritório. Né? E eu não teria distribuído para mim os recursos necessários para comprar a salinha. Esse exemplo da sala é um exemplo óbvio de um gasto que é inerente à atividade da pessoa jurídica. É estranho que eu tenha comprado eu, pessoa física. Né? Agora eu vou ter que, sei lá, fazer um comodato, um aluguel, vou ter que, né, gerar um vínculo jurídico com a pessoa jurídica. Mas você vai ter outras tentações muito maiores. Daqui a pouco você tem mensalidade de colégio, né, a mensalidade do título do clube, porque é natural, por isso que eu falei, um tanto ingênuo achar que isso vai arrecadar o que está previsto só pegando lá o número da declaração de imposto de renda. Porque você vai ter uma migração inevitável de despesas que hoje estão nos sócios para dentro da pessoa jurídica.
O PL ele não tem mecanismos explícitos para lutar contra isso. O que ele tem é o conceito de emprego. O que é o conceito de emprego que vem do IR-fonte? Empregar é você usar o recurso do beneficiário em seu favor. Então, em princípio, quando ele diz que o emprego gera obrigação de retenção na fonte, isso é uma regra de DDL embutida no artigo 6º-A. Que, como eu falei, assim, as pessoas que talvez não estejam tão familiarizadas com o IR-fonte de não residente, talvez nem tenham percebido isso. Né? Mas quando ele fala em emprego, o que ele está dizendo? Olha, toda vez que a pessoa jurídica utilizar aquele recurso em benefício do sócio, tem o IR-fonte, ou seja, aquele recurso vai entrar na base do IR-fonte. E aí volta as falas da Nicole, do Gilberto. Isso é contencioso na veia. Porque, assim, a decisão, primeiro que você tem, como eu sempre gosto daquele exemplo do ovo frito, né? Você imaginar um ovo frito, você tem a gema do ovo, que é aquilo que a gente tem certeza que é da pessoa jurídica, como o meu exemplo da salinha. Eu acho que não teria nenhuma dúvida de que comprar a sala, pagar o aluguel da sala, é despesa da pessoa jurídica. Você vai ter despesas que estão certamente fora, né, como pagar a ida à Disney, né, da família, né, é difícil fazer essa conexão, não, mas peraí, a ida à Disney é algo necessário, né, para que a família esteja unida, descontraída, ajuda no trabalho, então isso é despesa da PJ. Mais difícil. Mas você vai ter um sem número de despesas que vão ficar num limbo. Né? Imagina, o plano de saúde da família. É muito comum empresas pagarem plano de saúde. Né? Carro. Será que eu posso comprar um carro dentro da pessoa jurídica? A PL anterior ele ia nesses detalhes para dizer que, olha, isso é DDL também, aquilo ali também. Esse aqui não. Então, se a gente for criar todo um contencioso em cima da palavra emprego, vai ser uma coisa louca. Eu vi que eu já passei demais o tempo que eu tinha me proposto aqui, eu fico sem graça e peço desculpas. Eu vou migrar para falar um último tema, e aí eu paro por aqui, qualquer coisa a gente conversa depois. Porque aí você tem uma coisa estranha na lei, uma certa contradição, me parece. Porque, vejam, como eu falei no início, essa incidência, ela vai buscar na Constituição, lá no artigo 3º, inciso 1º, na solidariedade social, né, o fundamento dessa transferência de carga tributária entre pessoas físicas, e vai tentar criar uma isonomia, uma igualdade material, uma igualdade substancial entre contribuintes e pessoas físicas. Quando ela vai e joga o não residente, né, com a tributação de dividendos na fonte, e fala, inclusive, eu vou passar a tributar 10% a remessa de dividendo posterior, a meu ver, essa incidência ela não está alinhada com a estrutura de princípios do resto do PL. Porque é difícil eu dizer que, sei lá, uma grande multinacional que investe no Brasil está relacionada com o desequilíbrio do IRPF brasileiro. Né? Então, aqui, e até em relação à isonomia, né, como você não tem uma relação de quebra de isonomia quando você tributa diferente residentes e não residentes pelo imposto de renda. Até porque residentes e não residentes já são tributados diferente pelo imposto de renda. Né? Então também falar, não, isso é um dever de isonomia, já que eu passei a tributar. Né? Parece que existe um grande argumento, e aí é possível, né, de que, olha, se eu não fizer isso, é quase como se fosse uma medida anti-elisiva preventiva. Né? Se eu não fechar essa porta, principalmente como eu estou falando do topo da pirâmide de renda no Brasil, eu vou ter, vai haver uma capacidade de estruturação, né, que permita isso, né, que permita esse tipo de... Pode ser, será que... Eu não sou economista, então eu sei que as pessoas sempre gostam de falar assim, acabou o Brasil, ninguém investe mais aqui. Eu não sou economista, eu não tenho dado empírico, eu não gosto desses argumentos de catástrofe de bar, né, que a pessoa saca como se estivesse tomando uma cerveja com os outros. Acabou, agora o Brasil não existe mais, ninguém investe mais aqui por causa disso. Eu não tenho essa... Eu gosto de discutir as coisas que, primeiro, que eu pelo menos acho que sei, né, e com alguma base, né, teórica, empírica, e tá, eu não tenho base empírica para falar isso. Mas realmente, em termos de política econômica, é um ponto assim, a tentar.
né? Por um acaso, a coisa de 2 semanas atrás, a gente está passando aquele momento estranho nos Estados Unidos, né? Esse regime semi de exceção e tudo. E uma das discussões que apareceram, né, em todas as denúncias que estavam sendo feitas sobre o Brasil, lá na Câmara de Comércio e tal, você teve um comentário positivo, né? Vários empresários norte-americanos falaram assim, uma coisa boa do Brasil é que a gente não paga. Então, assim, estava tendo vários problemas, o pessoal jogando problema, né? O etanol tem tarifa e tal, vários problemas. Não, isso é muito bom. A gente investe lá, a gente gosta de investir lá, porque a gente consegue tirar o nosso dinheiro sem imposto de renda. Isso é um elemento a ser considerado? Obviamente é um elemento a ser considerado, né? Isso vai impactar investimento estrangeiro no Brasil, nesse momento insano que a gente está vivendo. Será que vão dizer que tem um fentanil vindo do Brasil, então tarifas de 100%, porque o Brasil tributou dividendo? Não sei, é possível. Então, obviamente isso foge completamente o meu escopo, porque eu não tenho conhecimento sobre esses temas, mas o que eu acho importante a gente entender existem incidências aqui no PL que têm justificativas distintas. Né? Você tem depois aquela regra de equilíbrio, né, para dizer, olha, se você tiver tido uma carga ali no 34, assim, de novo, não tenho dados empíricos, mas quase ninguém vai cair naquele troço. Né? Provavelmente a alíquota efetiva, você pegar a alíquota efetiva das empresas mais 10%, dificilmente o cara vai passar de 34%. Né? Então, eu acho que aquilo ali foi muito mais para dar uma satisfação para o argumento que é o argumento cotidiano, né? Eu já paguei 34 na PJ, eu já paguei 34 na PJ, então tá bom, se tiver pago 34 na PJ, você tá liberado. Já sabendo que a quantidade de pessoas que efetivamente vão conseguir mostrar que pagaram 34 na PJ, que pagaram 34 com a alíquota efetiva da PJ mais os 10% do IRPFM, vai ser um grupo muito pequeno, se existir. Então aquilo ali me parece mais um argumento retórico para dar uma satisfação já contra esse argumento de você não está considerando que eu já pago imposto na pessoa jurídica do que qualquer outra coisa. Eu talvez tivesse mais algumas coisas para falar, mas, Maurício, eu vou ficar por aqui, passei demais o tempo. Eu culpo a Nicole, que fez a referência a mim velada e me forçou a falar um pouco de imposto seletivo também. Fico à disposição aí se a gente tiver tempo de debater. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio, mais uma vez aí pela sua disponibilidade, pela sua profundidade, pela sua sinceridade.